Olá, concurseiro, eu sou o professor Messias Soares de Raciocínio Lógico e Matemática e vou agora resolver para vocês a prova de matemática para soldado da Polícia Militar do Pará do ano de 2016. Foi o último concurso, portanto. A prova foi realizada pela FADESP, né? Então a banca organizadora, tranquilo? Gente, curte aí esse nosso vídeo, dá um ok bacana lá, ok? Inscreva-se no nosso canal e clica lá no sininho, ativa lá, porque de vez em quando a gente vai estar colocando aqui vídeos, né? Com a intenção de ajudá-los aí nesse caminho, né? Busca a vaga e a tão sonhada estabilidade, tranquilo? Bora começar então o nosso trabalho. Questão número 11 diz assim: um alarme é armado digitando-se o dia do mês com 2 algarismos e desarmado com a digitação de um número também de 2 algarismos obtidos a partir da adição do respectivo dia do mês, que vai aqui de 1 a 31, com a soma dos algarismos de uma sequência lógica de 4 algarismos, constituída de números ímpares nas extremidades e pares entre eles, ok? Conforme o quadro abaixo, está aqui o nosso quadrinho que a gente vai já falar dele. Referente, então, ó, quadro abaixo, referente aos 6 primeiros dias do mês, ok? E aí ele vem com o objetivo do problema, vai. Assim, no dia 29 de março, o número digitado que desarmou o alarme foi qual? Tranquilo? Então, rapidamente falando aqui, de um ponto importante da questão é que aqui se fala em soma dos algarismos de uma sequência lógica de 4 algarismos. Então, tá aqui, ó, a sequência lógica tá aqui. Então, por exemplo, 7, 2, 4, 3, bora somar. 7 mais 2, 9, mais 4, 13, mais 3, 16. Então é isso que ele determina lá. Aqui eu vou ter a sequência e aqui ao lado eu vou ter a soma dos algarismos de cada número obtido aqui nessa sequência, tá ok? Outra característica é que se você pegar qualquer sequência dessa, por exemplo, vamos pegar a penúltima bem aqui, ó. As extremidades é constituída de algarismos ímpares, 1 e 9, por exemplo, e entre eles algarismos pares, 8 e 0. Aqui em cima, ó, 3 e 7 ímpares, 6 e 8 pares, tá? Então é uma característica dessa sequência lógica, tudo bem? Então vamos lá, vamos para a solução do probleminha. Vamos mudar aqui o slidezinho para ficar mais fácil da gente analisar a questão. Bom, o que o problema quer? Ele quer saber, no dia 29, qual deve ser o número digitado, tranquilo? Bom, a questão, pessoal, é bem aqui. É só observar esse detalhe. O segredinho está bem aqui, ó. Você começa com 9021, 7243, 5465, 3687, 1809, tá? Até aqui, ó, nenhum repetiu. Só que logo abaixo veio e repetiu 9021. Ou seja, ele vai começar a fazer novamente esse ciclo, tá? Então, o que acontece? Esse ciclo de sequências lógicas, ele é feito de quanto em quanto? De 5 em 5 códigos, né? De 5 em 5 números, correto? No 6º número ele volta para o primeiro, tudo bem? Então, qual é a saída mais simples possível aqui? É só lembrar assim, eu quero saber qual é o número que eu devo digitar para desarmar o código. Então, só para voltar aqui rapidinho, ó, o código que foi usado para desarmar no dia 2 foi o 18. Da onde vem o 18? Do dia do mês, correto? 2, mais a soma dos algarismos da sequência dada, da sequência lógica dada. Então, quando eu fiz 2 mais 16, deu quanto? 18. Então, você vai pegar a primeira coluna, terceira coluna, somar, vai dar o resultado. Por exemplo, 4 mais 24 vai dar quanto? 28. Deu para entender? Então, olha só. Para eu chegar rapidamente lá nos 29, no dia 29, é só fazer o seguinte, eu fatiar o 29 de 5 em 5 dias. Por quê? Porque os códigos, eles variam de 5 em 5 dias. Quando dá o 6º dia da sequência dada, ele volta a repetir o primeiro. Então, ele tem um ciclo, tá? Então, eu vou dividir de 5 em 5. Vai lá, 29 por 5 vai dar 5. E 5 vezes 5, 25. Restando, então, para o 29 ainda 4. Esse 4 aqui é o segredinho do problema, tá? Então, o que acontece? Vamos fazer uma jogadinha aqui rápido, ó. Primeiro ciclo vai do 1 a 5, perdão. Vai do 1 a 5. Segundo ciclo, aí começa do 6 a 10. Terceiro ciclo, do 11 a 15. Quarto ciclo, do 16 a 20. Atenção! Quinto ciclo, ó. Quinto ciclo,
de 21 a 25. Aí abriria o sexto ciclo, que seria a partir do dia 26, tá? Então, nesse caso aqui, ó, como seriam 29 dias, e eu teria 5 ciclos de quanto? De 5 códigos, então eu teria um total de 25 códigos. Fecharia bem aqui o 25º código. Logo, eu abriria aqui a próxima. Eu seria aqui, ó, dia 26, dia 27, dia 28 e dia 29. Pronto, ó. No dia 29, o código, ou melhor, a sequência lógica é a 3687, correto? E a soma dos algarismos de 3687 dá quanto? 24. Como é que é a regra lá para se descobrir o número que se deve digitar para desarmar? Como é que é? É o dia do mês, que é 29, mais a soma dos algarismos do correspondente dia, que nesse dia seria 3687. Essa soma deu quanto? 24. Portanto, somando 29 com 24, vai dar 53. Tá aqui então, galera, a questão número 11 na letra B de bola. Tranquilo, gente? Tá aí a solução da questão 11, ok? Vamos fazer outra questão agora, questão de número 12. Vamos fazer. Olha só, o texto diz assim: em uma companhia de policiamento ostensivo, 64 praças são distribuídos em 14 guarnições, equipes de guardas. Cada uma guarnição com 3, 5 ou 7 militares. Cada militar participa de apenas uma guarnição. E o número de guarnições com 3 militares é o dobro das que tem 7. Nessa companhia, com 5 militares, há quantas guarnições? É isso que ele quer saber. Então a gente vai fazer o seguinte, vai lá. A gente vai chamar de X, tá? As guarnições que tem 3 militares, de Y, as guarnições que tem 5 militares, e Z, as guarnições que tem 7 militares, ok? Então, para a gente identificar e saber o que a gente quer. A gente quer a que tem 5 militares, logo a gente quer Y, que é o valor de Y quando a gente for fazer a estrutura da questão. Além disso, tem um ponto importante, galera. Tá aqui, ó. O número de guarnições com 3 militares é o dobro das que tem 7. Então, vejam, quem tem 3 é X e quem tem 7 é Z. Logo, X vai ser o dobro de Z, tá? Então, bora fazer o seguinte, bora começar nosso probleminha agora. Então, são informações básicas para a gente começar a questão. Vamos lá. Primeira situação. São 14 guarnições. Vou começar por aqui porque o objetivo é guarnições, tá? Então, X, Y e Z são um número de guarnições. Então, teria assim, ó. Se eu pegar todas as guarnições X, Y e Z e somar, vai dar 14. Agora, como eu faço para chegar nos 64 praças, né, que o problema determina? Ora, é simples. É só ver quantas praças tem por guarnição. Então, se tem 3 praças para as guarnições do tipo X, então o total de praças é 3x. 5 praças para guarnições Y, então o total é 5y praças, né? E 7 na guarnição Z, então o total vai ser 7z praças. Somando, então, todos esses praças, vamos encontrar 64. Vejam, então temos um sistema do primeiro grau, só que aqui eu tenho 3 variáveis. Quem vai nos ajudar? Aquela informaçãozinha lá do final do texto. Então, vamos trocar aqui, ó. Onde tem x, eu vou botar 2z. Então, muita atenção agora. X, 2z, mais y, mais z, é igual a 14, ó. Tá? Aqui é 3x. Como vai entrar 2z bem aqui, então vai ficar 3 vezes 2z. Então, atenção. 6z mais 5y mais 7z, que é igual a 64. Prontinho. Reorganizando, então, eu tenho assim. 2z mais z, 3z. Então, vai ficar y mais 3z, que é igual a 14. E aqui, ó. 5y, eu repito logo aqui, mais, aí vem 6z mais 7z, que vai dar 13z, tá? Então, aqui é só o processo de resolução do sistema.
Melhorou agora porque eu só tenho duas variáveis, tá? E duas equações. Bom, sistema, gente, é bem aleatório, né? Você escolhe aí maneiras e maneiras de resolver. Então, eu vou adotar aqui um padrão que é o seguinte, ó. Eu vou multiplicar aqui por menos 5. Ah, por que tu vai multiplicar por menos 5? Então, bora ver a intenção disso. Quando eu multiplicar o menos 5 bem aqui no y, ó, porque ele vai multiplicar todos, certo? Quando ele multiplicar aqui no y, vai ficar menos 5y. Quando eu juntar com mais 5y, se eu somar, vai dar 0. Então, o que eu vou fazer aqui é o método da adição, tá? Então, eu vou ter aqui assim, ó, menos 5y vezes y, menos 5y, mais menos 5 vezes 3, aí troca aqui, ó, menos 15, né? Menos 5 vezes 3, menos 15z. Menos 5 vezes 14 dá menos 70. Pronto, ó. Ajustou a primeira. A segunda eu não mexi, eu vou repetir, ok? Então vai lá, ó. Só repete a segunda. Prontinho. E aí eu vou somar. Método da adição, ó. Menos 5y mais 5y, zerou, né? São simétricos. Menos 15z mais 13z vai dar menos 2z, que é igual a menos 70 mais 64, que é menos 6. Aí vem aquele métodozinho, né? Macetezinho, multiplico por menos 1 porque tua variável está negativa. Para quê? Para ela ficar positiva. Pronto, ó. Daí, então, você conclui que z é igual a 6 dividido por 2. Então, z é igual a 3. Daí, gente, bora para a reta final. Eu não quero z, eu quero y. Eu quero as guarnições que tem o quê? 5 militares. Daí, faz assim, ó. Z é 3. Se z é 3, x é quanto? X é o dobro do z. Então, x é 6. Logo, quanto vai dar y? Bem, aqui a gente mata o probleminha, vai. Quanto vai dar y se todos os 3 juntos dá quanto? 14. Então, galera, só fazendo aqui de cabeça conta, né? Se o total é 14, eu tenho 3 com 6 dá quanto? 9 para 14 vai dar quanto? 5. Então, as guarnições com 5 militares são um total de quanto? 5 guarnições. Tá aí a questão 12 aqui na letra B de bola. Então, mais uma questãozinha aí da prova de 2016 da PM do Pará. Tranquilo? Questão 13 diz assim: tramita no Congresso Nacional do Brasil um projeto de emenda constitucional, PEC 44 de 2015, que deverá definir a carga horária de trabalho diária e semanal de policiais e bombeiros militares. Tal medida se faz necessária devido à diversidade de sistemas de trabalhos nas diversas instituições militares do país. Em uma unidade militar, havia 2 sistemas de trabalho. No primeiro, a razão entre o número de horas trabalhadas e de horas de descanso era de 5 para 18. Enquanto que no segundo sistema, em que as horas aumentavam 2 horas, tá? As horas trabalhadas aumentavam 2 horas, e as de descanso 12, a razão era de 1 para 4. No primeiro sistema, a quantidade de horas o quê? Trabalhadas era igual a quanto? Então, bora estabelecer aqui o seguinte, pessoal. Horas trabalhadas, a gente vai chamar assim. As horas trabalhadas, a gente vai chamar de T. Ok? E as horas de descanso, a gente vai chamar de D. Tá? Então, vamos estabelecer aqui variáveis para a gente usar na resolução da questão. Então, a gente vai fazer assim. No primeiro padrão, né? No primeiro sistema, como é que é? A razão, vai lá, a razão entre horas trabalhadas e horas de descanso é de 5 para 18. Pronto. Ok? Na outra situação, onde as horas trabalhadas aumentam quanto? 2. Então fica assim, ó, atenção lá, T mais 2. E as de descanso 12, então vai ficar D mais 12. É igual a 1 para 4. Então, a razão de 1 para 4, ok? Pessoal, bem aqui, ó, bem aqui dá para fazer um ajuste. Bora fazer aqui um ajuste. Onde 5D é igual a 18T
e D é igual a 18t por 5, tá? O que eu fiz aqui? Eu isolei a variável D para a gente poder substituir na outra, tranquilo? Tá, agora vamos para cá. Eu vou fazer aqui, ó, também a mesma propriedade. E aí vai ficar assim, ó. 4 vezes t mais 2, tá? 4 vezes t mais 2. E uma vez, no caso, d mais 12. Então fica só d mais 12 mesmo, ok? Aí distribui aqui, ó. 4t mais 4 vezes 2, 8, igual. Aí aqui no lugar de d, pessoal, pode trocar por 18t por 5. Vamos trocar. 18t por 5. Aí completa. Mais 12. Tá? E aí vai uma dica bacana. A tua equação formada aqui tem só uma fração. Então a dica é multiplicar a equação pelo denominador da fração. Pois quando ela chegar lá na fração, ela vai eliminar o denominador, que é o que está atrapalhando em teoria aqui a questão, tá? Então tu vai fazer isso, ó. 5 vezes 4t, 20t, mais 5 vezes 8, 40, igual. Aí agora aqui, ó, 5 vezes 18t sobre 5. Esse 5 vai cancelar com 5, sobrando apenas o quê? 18t. Mais 5 vezes 12, 60. Tranquilo? Então vejam, rapidinho você eliminou a fração. Então fazer isso é uma forma rápida quando você tem na igualdade apenas uma fração. Pega o denominador, vai lá e multiplica por ele, tá? Vamos prosseguir. 20t, aí o 18 vai para lá, menos 18t, é igual a 60 e traz para cá o 40 negativo. 20t menos 18t vai dar 2t. E 60 menos 40 vai dar 20. Prontinho, ó. Fechamento do problema. Ó. 20 dividido por 2 vai dar 10. O que o problema está querendo? A quantidade de horas trabalhadas no primeiro sistema. No primeiro sistema é T. Portanto, T vale 10. Está aqui na letra A solução da nossa questão de número 13. Nos testes de avaliação física de uma corporação, é adotada a tabela abaixo. Está aqui a nossa tabelinha. Para medir os desempenhos dos militares ou de militares do sexo masculino em corrida. Um militar de 27 anos realizou 2 TAFs no ano passado. No segundo teste, ele correu 2.760 metros. Com isso, aumentando em 20% a distância percorrida no primeiro teste. A média aritmética simples das notas desse militar nas 2 corridas realizadas nesse TAF foi igual a quanto? Então, gente, aqui a gente tem a tabela completa, tá? Vou mudar aqui o slidezinho para melhorar, para ser um pouquinho mais objetivo. Então, antes, só entender assim, ó. O segundo teste ele percorreu 2.760. No segundo, isso corresponde a um aumento de 20% em relação ao primeiro. Então, muito cuidado. Não é 20% de 2.760, é 20% do primeiro, que eu nem sei quanto é, tá? Isso vai interferir diretamente na análise da questão. Vamos ver aqui como é que fica então. O que eu fiz aqui? Dei uma cortada lá na tabelinha, puxando apenas o que interessa. O que acontece? O militar tem 27 anos, então ele se encaixa aqui, ó, nessa coluna, tá? Ele se encaixa nessa coluna. Lembrando que o problema quer saber a média das notas, e as notas estão aqui na primeira coluna. Então vamos atrás destas informações. Vamos lá. Pessoal, no T2 foi 2.760 metros, correto? E o T1 foi um valor do qual a gente vai definir agora, porque eu preciso dele para calcular a média. Então o que acontece? Esse valor aqui corresponde ao teste 1, porém esse valor teve um aumento de 20% em relação ao teste 1. Ou seja, mais 20%, vamos lembrar que 20% ele é o quê? 0,2. Então, mais 0,2 do T1. Então, interpretando de novo, ele percorreu no segundo TAF, tá? No segundo teste, o mesmo que percorreu no primeiro, mais 20%. Ou seja, ele aumentou em 20%, tá? O primeiro, em relação ao primeiro teste, o segundo teste. Tudo bem? Daí, gente, bora fazer assim. Pegue lá T1 mais 0,2 T1,
que dá 1,2 T1. Isso vale 2.760, ok? T1, então, é 2.760 dividido por 1,2, certo até aí? E aí não tem jeito, bora dividir esse negócio, tá? Detalhe é que aqui a gente pode botar aqui, ó, 0,0 para igualar o número de casas e na hora da divisão, só fazer isso aqui, ó. Em vez de fazer 2.760 por 1,12, faz 27.600 por 12, ok? Bora dividir? 27 por 12 vai dar 2. 2 vezes 12, 24, sobrando 3. Aí baixou o 6 aqui, ó, tá? 36 por 12 dá 3 e 3 vezes 12, 36 e o resto é 0. Teria que baixar aqui os dois zeros ainda, né? Baixando, reflete aqui no quociente. Portanto, no T1, tá? O militar percorreu 2.300 metros. 2.300 metros. Muito bem. Agora a gente vai para a reta final do problema. Sendo que a gente vai pegar o percurso dele, né? O quanto que ele percorreu, vai descobrir onde que ele se encaixa, tá? Então, assim, ele não tem entre 18 e 25, ou de 18 a 25, ele tem quanto? 27. Por isso eu marquei aqui, ó. Ele está na faixa de 26 a 33. Feito isso, agora eu vou descobrir onde se encaixa essas medidas aqui, né? Esses espaços. Daí eu vou tirar a nota 1, correto? E vou tirar a nota 2. Vamos lá. A nota 1 correspondente ao T1. Vai. 2.300 metros, onde se encaixa aqui 2.300 metros? Dá uma olhadinha aqui. 2.300 se encaixa entre 2.200 a 2.399. Refletindo na nota, então ele tirou a nota 7. Então a nota primeira foi 7. No segundo percurso foi 2.760 metros. Aí você vem para cá de novo. Ó. Onde encaixa 2.760? Dê uma olhada aqui, ó. De 2.700 a 2.799, tá? O percurso se encaixa, beleza? Logo a nota dele passa a ser quanto? 8,50. O que o problema pediu? A média aritmética das notas. Logo, vamos lá. Média das notas. Soma as notas e divide pela quantidade de notas. No caso aqui são só duas, tá? Logo, a média é 7 mais 8, 50. Vai dar 15,50 dividido por 2, tá? Que finaliza em quanto? Ó, 15 por 2 dá 7,5, né? 7,50. E ainda tem 0,50 por 2 que dá 0,25. Então, fazendo uma conta aqui um pouquinho mais dinâmica, você vai chegar em 7,75. Portanto, questão número 14 aqui na letra D de dado, 7,75, ok? 15 diz assim: o quadro a seguir apresenta as quantidades de ataques a bancos realizados no estado do Rio Grande do Sul no primeiro bimestre do ano nos últimos 10 anos. Lá embaixo, gente, para que a média aritmética simples de ataque a bancos no primeiro bimestre do ano no Rio Grande do Sul recue para 26, é necessário que o número de registros dessas ações no mesmo período de 2017 seja igual a quanto? Então vejam, ele fala em recuar para 26, porque a média está dando aqui, ó, em 2016 está dando 26,4. Então ele quer que caia para 26. Tudo bem? Então, gente, bora fazer o seguinte. Bora analisar aqui a tabela primeiro, ó. Nosso gráfico. O nosso gráfico ele mostra que a média desde lá de 2007 até 2016 deu 26,4. Sendo que foram variados, né, os ataques a cada ano, né? No caso, o primeiro bimestre de cada ano. Então, gente, a questão é a seguinte. Se nós tivéssemos que calcular a média até 2016, então a média até 2016 seria a soma dos dados pelo número de dados. Só que eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dados, né? Lógico, de 2007 a 2016. Então, eu teria a soma dos 10 dados dividido por 10, correto? E isso vai me dar a média, que o problema informa que é 26,4.
Muito bem. Qual é o meu objetivo aqui? Meu objetivo é tirar direto aqui a soma dos 10 dados, tá? Só lembrando, não é o único caminho. A soma dos 10 dados é 10 vezes... 10 vezes 26,4. O que vai dar, então, 264, tá? Ah, professor, mas eu fiz diferente. Eu fiz 28, mais 25, mais 13 e tal. Qual é a ideia aqui? É você obter essa soma sem estar somando parcela por parcela. E, além disso, uma dica importante. Se você quiser saber a soma de todos eles, sem ter que somar todos eles, você precisa saber a média e a quantidade deles, né? Correto? Então, a média e a quantidade. Sabendo a média e a quantidade, basta o quê? Multiplicar. Tranquilo? Aí o problema vem dizendo assim, vamos separar agora, que a média em 2017 deverá cair para 26. Para isso, gente, eu preciso saber qual é o dado em 2017. Eu não sei quanto é, tá? 2016, 42, eu sei, mas 2017 eu não sei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a soma dos 11 dados. Olha lá o pulo do gato agora. Eu vou fazer a soma dos 11 dados, correto? Dividir por 11 e igualar a quanto? A 26. Concorda? Né? Só tem um detalhe, que a soma dos 11 dados equivale à soma dos 10 primeiros, mais esse cara bem aqui. Ou seja, ele vai ser 264 mais esse númerozinho aqui que eu não sei quanto é, tá? Então, lembrando, ó, a soma dos 10 primeiros deu 264. Como entra em 2017, entra mais um dado. Então, a soma dos 11 dados é o 264, correspondente aos 10 anteriores, mais um novo dado, correto? E como é mais um novo dado, em vez de 10 dados, eu passo a ter 11. E isso iguala a 26. Prontinho, ó. 264 mais x, ó, é o x que eu quero, é 26 vezes 11, e 26 vezes 11 dá 286, x é igual, 286 traz 264, portanto, x é igual a 286 menos 264, que vai dar 22. Portanto, em 2017, a quantidade de ataques a banco deverá ser de 22, para que a média caia para 26. Portanto, letra C na nossa questão número 15, ok? Vamos lá. É comum a estimativa do número de pessoas em eventos variar de acordo com quem efetua esse cálculo. Uma das razões disso ocorrer é que a área do evento nem sempre é considerada a mesma. E a estimativa da quantidade de pessoas por metro quadrado também pode ser diferente. Um determinado sindicato estipula que a concentração por metro quadrado em um comício seja de 3 pessoas, em um evento de rua, 6, e em lugares fechados, 8. Para uma corporação militar, por sua vez, nessas situações, haveria uma pessoa a menos por metro quadrado do que o estipulado pelos sindicalistas. Aí vem, um comício teria sido realizado em um campo de futebol retangular e o referido sindicato estimou a presença de 15.300 pessoas, enquanto para a corporação militar seriam 8.800, tá? Sendo que as dimensões do campo de futebol consideradas pelo sindicato excediam em 5 metros as da corporação militar, conforme o quadro abaixo, tá? Aí ele vem com a perguntinha, é isso que a gente vai fechar lá, ó. O campo de futebol, segundo a corporação militar, tinha perímetro igual a quanto, tá? Bora dar aqui uma melhorada nas informações, vamos tirar algumas coisas importantes, vamos lá. Diz assim, ó, para o sindicato, metro quadrado no comício é de quanto? 3 pessoas. Não vou entrar no mérito do evento de rua ou então lugar fechado. Por quê? Porque o problema quer saber em relação a comício. Então, para a gente, ó, o sindicato, ele tem o quê? Ele conta o quê? 3 pessoas por metro quadrado, correto? Já a corporação militar, ela conta uma pessoa a menos por
metro quadrado. E aí não importa qual tipo de evento, tá? Então, para a gente seria assim. Para o sindicato, 3 pessoas. Para a corporação militar, uma a menos, ou seja, 2 pessoas, correto? Então, para o sindicato, 3, para a corporação, 2. Tudo bem? Ok. Aqui, gente, uma outra observação, né? Que o problema informa que as dimensões do campo, né, para a corporação militar é A e B, são A e B. Para o sindicato, como diz o problema, 5 metros a mais, né? Tá aqui, ó, excedem 5 metros, ou seja, se é A e B, para o sindicato é A mais 5 e B mais 5. Correto então, gente? Tá? Então vamos lá. Bora começar a trabalhar aqui a solução do probleminha. Então só lembrando que para o sindicato, ok, são 3 pessoas no comício. Para a corporação militar, são 2 pessoas. Tudo bem? Muito bem. Observe aqui no quadro que para o sindicato tem lá, né, no tal comício 15.300 pessoas e para a corporação 8.800. Isso, gente, serve para definir a área, tá? Então seria mais ou menos assim, ó. A área para a corporação militar, bora começar aqui então o problema, é só lembrar o seguinte, são 2 pessoas por metro quadrado. Então se tem 8.800 pessoas, é só pegar o total de pessoas e dividir por 2, né? Ou seja, a área da corporação vai ser 4.400, tá? Então lá o campo, né, de futebol tem uma área de 4.400 metros quadrados. Agora, aproveitando o problema, vou anotar bem aqui mesmo, ó. Aqui é a área, tá? Aqui é a área. Então eu posso dizer que A vezes B vale 4.400, né? Na área de retângulo, base vezes altura. Então, A vezes B, 4.400. Então, pegando esta informação aqui da área medida, no caso, pela corporação militar. Seguindo, então, bora para a área medida pelo sindicato. Então, a área medida pelo sindicato, ela vai ser de mesma coisa aqui, tá? Todas as pessoas dividido pelo número de pessoas por metro quadrado, sendo que para sindicato é 3. Logo, a área, né, dimensionada pelo sindicato, vai lá. 153 por 3 vai dar 51. E aí você ainda mantém aqui os 2 zeros, tá? Ou seja, a área dimensionada pelo sindicato é de 5.100 metros quadrados. Então, uma área maior que a dimensionada pela corporação militar. Sendo que, vamos lá, a área para o sindicato é base vezes altura, vamos seguir, ó. E isso dá 5.100. Prontinho, ó. Tá aí o esquema, tá? O outro estava mais simples, né? Porque é só A e B. Base vezes altura, 4.400. Aqui não, tem mais 5 em cada um deles. E aí, pessoal, não tem jeito. Bora desenvolver, ó. Faz aí o chuveirinho de um no outro, ó. A vezes B, AB. A vezes 5, 5A. 5 vezes B, 5B. E 5 vezes 5, 25. Tudo isso igual a 5.100, tá? Bora prosseguir. Gente, bora trabalhar a seguinte situação agora. Olha lá. O valor de AB, a gente sabe que é quanto? 4.400. Então, prosseguindo aqui, eu vou começar assim. 4.400 no lugar do AB, mais 5A, mais 5B, mais 25, que é igual a 5.100. Tá? O que que acontece? No caso do perímetro, gente, tá? No caso do perímetro, vou fazer uma marcação aqui, que é a seguinte. Como é o perímetro do campo de futebol da corporação militar, vamos chamar de P, então tu vai ter aqui, ó, A mais A aqui do outro lado, né? A soma dos lados, então A mais A e B mais B, ou seja, dando 2A mais 2B, né? Então é isso aqui, ó, que o problema está pedindo, a expressão 2A mais 2B. O que que acontece então? Vamos lá.
Aqui não tem como definir 2A mais 2B, até porque os coeficientes são ímpares. Então a gente vai fazer primeiro assim, isola 5A mais 5B. Isso é igual, vai, a 5.100 menos, traz para cá, 4.400 e ainda tem o 25, ó, menos 25. 5A mais 5B é igual. 5.100 menos 4.400 dá 700. E 700 menos 25 dá 675. Então, como disse, tá? Se fosse um número par aqui, ó, nos coeficientes, seria mais direto ainda, tá? Não é. O que a gente faz? Vem para cá, divide tudo pelo coeficiente. Para nossa sorte, ele é comum. Então, vou dividir por 5. Porque ao dividir por 5, vai lá, 5A por 5 sobra A, 5B por 5 sobra B. Fica A mais B. Aí é só multiplicar por 2 para ficar 2A e 2B, tá? Só que eu preciso saber o valor numérico. Quando eu divido 675 por 5, aqui vai dar 135. E aí sim, agora que eu tenho A mais B, eu posso, assim como eu dividi por 5 aqui, ó, eu posso multiplicar. Só que o que me interessa aqui é multiplicar por quanto? Por 2 para gerar a expressão 2A mais 2B. Então fica 2 vezes A, 2A, 2 vezes B, 2B e 2 vezes 135, 270. Se 2A mais 2B representa o quê? O perímetro, então o perímetro do campo de futebol, segundo a Corporação Militar, é de 270 metros. Portanto, está aqui na letra A questão de número 16. Tá aí então, gente, a solução das questões da prova da PMPA de 2016 para soldado. Prova realizada pela banca FADESP. Legal, gente? Então tá aí. Mantenha os estudos de vocês, porque é isso que vai garantir a proximidade da vaga para vocês e a tão sonhada estabilidade. Legal, gente? Bons estudos aí e a gente se vê em novos vídeos mais adiante. Até logo, gente!